Depois de quase uma década marcada por recuos nos direitos trabalhistas, por reformas que precarizaram as relações de trabalho, um movimento emergiu e pautou a opinião pública de forma espontânea. Quando é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6x1? Em novembro de 2024, uma proposta no Congresso Nacional reabriu um debate que o Brasil carrega desde o começo do século XX. Não porque surgiu uma ideia nova, mas porque é algo que impacta a todos diretamente. É um debate sobre o tempo, ou melhor, sobre a vida além do trabalho. Em questão de horas, o tema explodiu e milhões de brasileiros, muitos deles trabalhadores que só teriam um único dia de folga na semana, passaram a discutir uma questão que há muito tempo não encontrava espaço no Congresso: a redução da jornada de trabalho e o direito ao descanso. Porque, apesar do amplo apoio da população, a resistência à proposta ainda encontra tanto espaço nos grandes meios e no parlamento? E o que está realmente em disputa quando se fala em reduzir a jornada de trabalho no Brasil? A resposta vai além de números. Está na história do país e em quem sempre pagou a conta. A Constituição de 1988 estabelece que o trabalhador brasileiro não pode cumprir mais de 8 horas diárias nem ultrapassar 44 horas semanais. Na prática, isso resulta numa semana de até 6 dias de trabalho e apenas 1 de descanso. Isso é a escala 6x1. Ela não afeta todo mundo da mesma forma. Quem trabalha em escritório, em home office, em profissões regulamentadas com convenções coletivas mais fortes, em geral já opera numa semana de 5 dias. Mas para os trabalhadores do comércio, da alimentação, do transporte, da limpeza e dos serviços em geral, a escala 6x1 é a realidade concreta de cada semana. São exatamente os setores com menor poder de negociação, menor sindicalização e menor remuneração. São mais de 34 milhões de pessoas, e esse número tem rosto. São os setores que mais concentram trabalhadores negros e jornadas de 6 dias. E há uma camada a mais nessa desigualdade: as mulheres. Sobre elas pesa, além da jornada formal, o trabalho doméstico e de cuidado, que não aparece em nenhuma folha de pagamento, mas consome horas reais de cada dia. O dia de folga raramente é dia de folga de verdade. Para entender por que o Brasil ainda está nessa discussão, é preciso saber de onde ela vem. Até a década de 30, não havia limite legal para a jornada de trabalho no Brasil. No começo da industrialização, as jornadas chegavam a 12 horas diárias e eram fixadas, reduzidas ou ampliadas de acordo com a vontade do empregador. Não havia legislação que mediasse as relações trabalhistas e quem pagava o preço era o trabalhador. Foi com a Constituição de 34 e depois com a CLT em 43 que o país passou a adotar o limite de 48 horas semanais, uma conquista real que veio graças à pressão organizada. Mas a luta não parou. Em 1985, uma campanha salarial unificada conquistou a redução da jornada para algumas categorias. Esse avanço entrou no debate constituinte e a expectativa era por 40 horas semanais. O que saiu da Constituição de 1988 foram 44 horas, uma conquista real, mas aquém do que o movimento sindical reivindicava. Essa diferença importa. Desde 1935, a Organização Internacional do Trabalho recomenda a adoção de uma jornada semanal máxima de 40 horas. O Brasil ainda não chegou a isso, mesmo depois de 90 anos. Mas que foram avanços aquém daquilo que a classe trabalhadora esperava que acontecesse aqui na Constituinte. Nós entramos aqui querendo 40 horas semanais e ficamos com 44 horas. A luta pela redução da jornada não é uma pauta nova. É uma das reivindicações históricas mais antigas do movimento sindical. E Marx já dedicava um capítulo inteiro de O Capital ao tema, colocando a disputa pelo tempo do trabalhador como centro do conflito entre capital e trabalho. No Brasil, essa disputa passou por nomes e propostas concretas, muito antes de 2024. Em 1995, ainda como deputado federal,
Inácio Arruda apresentou uma proposta de emenda constitucional que reduzia a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário, e aumentava o adicional de hora extra de 50% para 75%. A proposta foi arquivada, desarquivada, arquivada de novo, mas não morreu. Em 2006, Arruda foi eleito senador pelo Ceará pelo PCdoB, tornando-se o primeiro comunista a ocupar uma cadeira no Senado desde Luiz Carlos Prestes, e levou a pauta consigo. Boa tarde, pessoal! Acho que nós temos o direito, depois de 15 anos, de vibrar muito com essa vitória na comissão especial da Câmara. Parabéns, trabalhadores do Brasil inteiro! A PEC foi aprovada por unanimidade na Comissão Especial da Câmara, num plenário lotado por cerca de 1.000 representantes das centrais sindicais. E os argumentos apresentados, então, seguem sendo os mesmos que o debate de hoje precisa enfrentar. O primeiro, reduzir a jornada gera emprego. O Diese estimava que a passagem de 44 para 40 horas poderia criar mais de 2 milhões de postos de trabalho em todo o país, porque as empresas, impedidas de simplesmente acumular horas extras, teriam que contratar. O segundo, não onera de forma significativa as empresas. Segundo dados da própria Confederação Nacional da Indústria, os salários representavam cerca de 22% do custo. Uma redução de 9% na jornada representaria menos de 2% de aumento no custo total de produção. Num cenário em que a produtividade crescia mais de 6% ao ano, o argumento patronal não se sustentava. O terceiro é uma questão de saúde. Jornadas extensas, intensas e imprevisíveis estão diretamente associadas a estresse, depressão, hipertensão, distúrbios do sono e lesões por esforço repetitivo. O custo disso recai sobre o trabalhador e sobre os cofres públicos da Previdência. E o quarto, frequentemente invisível no debate, é uma luta das mulheres. O prolongamento da jornada formal penaliza de forma desproporcional quem ainda carrega sem remuneração o trabalho doméstico e de cuidado. Reduzir a jornada é dar às mulheres condição de disputar em pé de igualdade, com tempo para estudar e se qualificar. Apesar de tudo isso, a proposta nem foi a plenário. O lobby patronal do Congresso foi mais forte. Mas há um campo em que esse debate foi superado faz tempo: o da evidência científica e histórica. As experiências no mundo todo nos mostram menos horas, mais foco. A França chegou a 35 horas e gerou centenas de milhares de empregos, sem colapso econômico. A Alemanha construiu jornadas menores ao longo de décadas de negociação coletiva. Mas os exemplos mais próximos e mais reveladores vêm da América Latina. Em 2023, o Chile aprovou a redução de 45 para 40 horas. A proposta foi liderada por uma deputada comunista. Em 2025, o México anunciou que até 2030 vai reduzir progressivamente de 48 para 40 horas semanais. São países que reduziram a jornada com força política organizada sem os colapsos previstos pelos opositores da proposta. O trabalhador descansado erra menos, produz mais e permanece mais tempo no emprego. A redução da jornada, longe de ser uma ameaça à economia, pode ser instrumento para enfrentar desafios concretos, como o desemprego estrutural, que tende a crescer com a automação e a inteligência artificial, e como a sobrecarga que recai de forma desproporcional sobre as mulheres. E um dado que costuma surpreender: o custo da mão de obra brasileira segue entre os mais baixos do mundo industrializado. Reduzir a jornada sem reduzir salários não ameaça a competitividade, ameaça apenas a margem de lucro construída sobre o esgotamento do trabalhador. Por parte de quem defende a redução da jornada de trabalho, o campo está mais unido do que em muito tempo. As principais centrais sindicais do país publicaram notas de apoio ao fim da escala 6x1 no mesmo dia, em novembro de 2024. Do outro lado, a resposta também foi coordenada. As confederações nacionais do comércio, da indústria e do transporte publicaram, individualmente, notas com o mesmo argumento central:
que a redução deve ser negociada setor a setor em acordos coletivos sem imposição legal. É um argumento que merece ser lido com atenção, porque negociação coletiva pressupõe poder equivalente dos dois lados da mesa. E, em setores de baixa sindicalização, com alta rotatividade e trabalhadores mais vulneráveis, esse equilíbrio raramente existe. Deixar a regulação para a negociação setorial, nesses casos, é deixar que o mais fraco negocie sozinho. O conflito é real e é de classe. A jornada de trabalho sempre foi um dos terrenos centrais dessa disputa. Em 2026, esse debate chegou ao ponto mais avançado em décadas. A tramitação do Congresso avançou por dois caminhos simultâneos. De um lado, as PECs da deputada Érica Hilton e do deputado Reginaldo Lopes. De outro, um PL da deputada Dayana Santos tramita na Comissão de Trabalho propondo a mesma mudança central, 40 horas semanais e 2 dias consecutivos de folga. Mas já nos primeiros dias de abril de 2026, o governo Lula bateu o martelo. E cuidar da família. Isso não é justo. O trabalho dignifica, constrói o país, mas não pode separar mãe e filhos. Por isso estamos propondo o fim da escala 6x1, sem corte de salário. Vamos juntos. O Brasil é mais forte com as famílias unidas. O conteúdo é enxuto e deliberadamente difícil de descaracterizar. Escala 5x2, jornada máxima de 40 horas semanais, sem redução salarial. E só. A urgência constitucional é um instrumento poderoso. Impõe prazo de 45 dias para votação em cada casa. Se não for apreciado, o projeto começa a travar a pauta do Congresso, o que aumenta a pressão sobre os parlamentares para votar logo. Há uma tensão política em jogo. A correlação de forças no Congresso impõe limites. O horizonte da luta trabalhadora é a semana de 36 horas em escala 4x3. Mas a conquista possível no momento presente aponta para as 40 horas, com 2 dias consecutivos de folga. São coisas distintas. A luta pelo 4x3 não termina com a aprovação do 5x2. Ela começa a partir daí com mais força, porque um direito conquistado é a base para o próximo. Seria o maior avanço nos direitos trabalhistas brasileiros em quase 40 anos. A jornada de trabalho nunca foi reduzida por consenso com empregadores ou generosidade do capital. Foi reduzida quando os trabalhadores organizados tornaram a resistência mais cara do que a concessão. Cada hora menos que o trabalhador passa no trabalho é uma hora a mais que pertence a ele. Para descansar, para estar com quem ama, para estudar, para simplesmente existir fora da lógica da produção. Se você quer aprofundar o debate com mais dados, fontes e análise política, a Fundação Maurício Grabois publicou uma nota técnica sobre o tema. O link está na descrição. É uma disputa que o movimento trabalhador trava há 2 séculos e que o Brasil de 2026 voltou ao centro, mais viva do que estava há muito tempo. O que acontece agora depende, como sempre dependeu, de quem estiver organizado para exigir.